Eu sei que muito provavelmente você deve estar nesse vídeo aqui para que eu possa te ajudar e orientar você como que você deve ser como você deve fazer para se tornar um oficial da Polícia Militar. Mas antes disso, eu preciso contar uma história de como eu me tornei um oficial da Polícia Militar e o que quebrar todos os dedos do pé tem a ver com essa história. Eu era soldado da Polícia Militar em Santa Catarina, eu auxiliava no escritório de advocacia, eu era associado em uma empresa de terceirização, fazia TCC e buscava cada dia mais trazer rendas para minha casa. Fazia muitas coisas que me deixavam muito elétrico, que me deixavam muito cheio de missões. Acabou que essas missões me deixaram em depressão, acredite você. Em determinado dia, em determinado momento, eu estava num pico da depressão, parece que meu cérebro desligou e nesse momento eu me acidentei de moto, quebrando todos os dedos do meu pé e, além disso, o metatarso em 2 lugares. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque eu nem sonhava mais em ser oficial da Polícia Militar, eu já era servidor lá no estado de Santa Catarina, eu nem pensava mais em ser oficial. Só que nesse momento, nesse dia, quando isso aconteceu, você pode até pensar que o que eu vou falar aqui tem um cunho extremamente religioso, eu quero que você se torne um cristão, mas esse não é o intuito. Eu quero dizer para você que no momento que eu me acidentei, quando o meu pé quebrou, eu já percebi que meu pé tinha quebrado todo, Deus falou muito forte comigo, como é que agora você vai ser um oficial da polícia? Só que isso nem passava pela minha cabeça, eu nem imaginava mais eu ser um oficial, porque eu já estava seguindo outros caminhos, eu achava que fora da polícia eu teria muito mais dinheiro do que dentro da polícia, eu teria muito mais condições que dentro da polícia. Isso aconteceu, eu fiquei muito pensativo com isso tudo que aconteceu e assim que eu voltei a andar, depois de 3 meses, eu falei assim, eu vou largar tudo que eu estou fazendo, vou ficar só com a Polícia Militar e vou focar em estudar para ser oficial da Polícia Militar. E assim eu fiz. Em 2016 eu iniciei a minha preparação para ser um oficial lá em Minas Gerais. Então, o primeiro concurso já tomei na cabeça porque eu não tinha uma preparação adequada, mas antes de iniciar esse estudo para concurso, eu comecei a fazer um cursinho presencial. Só que o cursinho presencial, ele me tomava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. E às vezes a matéria que eu ia assistir também não era daquele jeito que eu imaginava que seria, que eu iria aprender alguma coisa. Então, o que aconteceu? Depois eu comecei a aprender a estudar de maneira remota, estudar de maneira online, porque eu sabia que o meu tempo ele seria muito mais eficaz, ele me ajudaria muito mais se eu estivesse estudando em casa. Então, no começo eu tive um certo receio, porque eu era muito crítico, eu precisava estar no presencial, precisava estar naquele ambiente, só que depois eu percebi que o ambiente quem faz sou eu. Então eu consegui fazer o meu ambiente de estudo. Fiz o primeiro concurso em Minas Gerais, não passei porque não tinha estratégia de estudo. Fiz o outro concurso e ia começar a me preparar para o estado de Goiás, só que nesse período a minha sogra ela ficou doente, ela teve um câncer e eu imaginei que se eu tivesse que passar naquele concurso eu não conseguiria dar apoio durante aquele período. E posteriormente a isso, abriu o CFO de Brasília, o CFO do Distrito Federal. Só que nesse concurso eu tracei metas, eu tracei objetivos e tracei um plano de estudo adequado para que eu pudesse estudar e ser aprovado nesse concurso da Polícia Militar. Por que eu falo para vocês que eu fui aprovado porque eu adotei um método? Porque nesse método eu conseguia estudar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Eu estudava um PDF, eu fazia revisões e via as videoaulas daqueles assuntos que eu não tinha tanto conhecimento. Como eu já tinha vindo de um estudo prévio de concurso, fiz uma reta final, eu conseguia adquirir uma bagagem muito boa. Então eu não precisava ficar perdendo muito tempo assistindo videoaulas. E com isso eu conseguia elaborei uma técnica de estudos em que eu estudava num dia, fazia revisões desse conteúdo no outro. Então eu estava sempre em constante contato com esses assuntos, com esse conteúdo que iria cair na minha prova. Então isso fez a diferença na hora que eu estava estudando e por isso que eu conseguia a minha aprovação, porque eu adquiri um método, eu consegui traçar objetivos, eu conseguia metrificar o meu desempenho em determinadas matérias e em determinados assuntos. Por quê? Porque o plano de estudos que eu tracei, ele foi bem organizado, bem planejado. Por que eu não consegui aprovação no outro concurso que eu tinha feito? Porque eu não estava planejando da maneira correta. Então, é por isso que eu quero falar isso para vocês, que o plano de estudos, a organização, fizeram a diferença na minha aprovação.
E antes de eu traçar os meus objetivos e as minhas metas para que eu pudesse elaborar um plano de estudos adequado, eu fiquei em dúvida, porque quando eu vi o edital eram poucas vagas e a quantidade de matéria, eram 16 matérias a serem estudadas. Muitas matérias as quais eu não tinha nem visto ainda, que eu não tinha nem um pouco de conhecimento, administração financeira, inglês. Gente, eu não sei falar nem o verbo, não sei nem o verbo to be, então assim, para mim foi muito difícil quando eu olhei aquele edital cheio de conteúdos. Mas o que aconteceu? Eu tinha disponível mais ou menos umas 6 horas para estudar, 5 a 6 horas, porque eu trabalhava em escala, e eu tinha um filho recém-nascido, uma filha recém-nascida. Então o que eu fiz? Eu organizei meus estudos para que eu acordasse às 4 da manhã e estudasse antes do dia acontecer, antes inclusive de eu ir trabalhar. Então eu conseguia matar todo o conteúdo mais denso pela manhã, PDFs ou uma videoaula ou outra, e a partir da noite, que eu tinha mais ou menos umas 2 horas, eu focava em fazer bastante exercícios. Então foram mais ou menos 6 meses totalmente focados nesse concurso. Muitas matérias, muito conteúdo, só que de maneira direcionada eu estudei para esse concurso. Não quis ver todo o edital, porque é impossível você ver todos os conteúdos de maneira efetiva. Eu selecionei aquilo que eu sempre falo para vocês, que é a incidência das matérias. Eu faço uma análise da incidência das matérias, aquilo que é mais importante, o que não é, para que eu possa direcionar os meus estudos. E aí foi dessa maneira que eu consegui elaborar mais ou menos de 5 a 6 horas de estudos por dia. E aí contar para vocês um pouco sobre o dia da prova. Quando eu fui fazer a prova, aqui em Brasília, eu nunca tinha pisado em Brasília, é um calor que eu nunca tinha passado na minha vida. Então eu cheguei lá na prova, levei mala porque eu tinha vindo pro hotel e levei uma coisa arada. Chegou lá na prova, botei um chinelo de dedo e falei assim, eu estou extremamente confiante porque eu fiz o melhor que eu podia, elaborei um plano de estudos adequado e eu vou passar nesse concurso, eu vou passar nessa prova porque eu sei que eu estou um nível muito bom. Então eu fiz a prova ali, até fui de uma maneira tranquila. Quando eu olhei a questão discursiva, eu sorri porque eu sabia que eu conhecia todo aquele conteúdo, eu tinha lido muitas vezes sobre aquele conteúdo, então me fez fazer resolver aquelas questões de uma maneira leve. E quando eu saí da prova, quando eu entrei no avião e estava no avião aqui no aeroporto, aqui em Brasília ainda, saiu um gabarito preliminar de um site que sempre costuma sair. E eu comecei a conferir os gabaritos e logo entrei no avião. Não conseguia mandar a mensagem para minha esposa dizendo para ela que eu tinha ido bem. Mas assim que eu pousei o avião lá em Florianópolis, eu mandei a seguinte mensagem para minha esposa: prepara as malas porque eu passei. Então assim, o meu nível de confiança estava tão grande porque eu sabia que eu tinha ficado competitivo naquele concurso. Então o que eu quero trazer para vocês aqui? A parte da elaboração do plano de estudos, você ter autoconfiança, você se dedicar de verdade a esse concurso, você vai ter as adversidades na sua casa, você vai ter as adversidades no seu trabalho, você vai ter pendências, problemas financeiros, muitas vezes você não vai ter nem condições para comprar o seu material, para você ter um notebook, porque na época eu não tinha um notebook, minha esposa recebeu uma participação de lucro da época que ela trabalhava, comprou um notebook para mim, ela investiu porque ela sabia que era importante para mim essa mudança de vida. Então assim, durante a nossa trajetória de vida, ela é feita de escolhas. Você lembra que lá atrás eu contei para você que eu era síndico, eu trabalhava no escritório de advocacia, fazendo estágio, fazia TCC, e o estágio obrigatório da faculdade, fazia muita coisa. Era sócio de uma empresa terceirizada, mas eu tomei a decisão. Eu não deixei com que as pessoas, ou que o universo, ou que aquela circunstância tomasse a decisão por mim. Eu tomei a decisão de que eu quero ser oficial. Deus falou comigo que eu iria ser oficial e eu busquei isso. Então, você também pode fazer a diferença. Você precisa tomar essa decisão, por mais que doa, por mais que seja cansativo, por mais que você não se aguente mais. Poxa, eu não aguento mais estudar. Tinha momentos que eu olhava assim, meu Deus, eu já estou aqui 8 horas sentado aqui. Eu estou falando para vocês mais ou menos a média de 5 a 6 horas, mas tinha dia que estendia um pouco mais. O que eu estou fazendo? Eu acordava às 4 da manhã, sentava na cama e olhava assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu não deixava nem o meu subconsciente responder. Eu já levantava, já ia tomar um banho e já ia fazer meu café para poder sentar e estudar. Porque se a gente pensar demais, poxa, para quê? Por que eu estou fazendo isso? Onde é que eu vou chegar? Quanto tempo eu vou estudar? Você vai cada vez mais
trazer aquilo para dentro de você e você vai ficar pensando assim, poxa, será que isso é para mim? Será que não é? Então você precisa colocar um objetivo, traça uma meta. Não, eu vou ser oficial da Polícia Militar. E quando você coloca isso na sua cabeça, você coloca isso no seu papel de parede. O meu papel de parede do celular, o meu papel de parede do computador era sempre um espadinho, ou era sempre uma estrela, porque eu sabia onde é que eu queria chegar. Tanto que eu busquei, tanto que um ano depois também eu fui aprovado no CFO lá em Minas Gerais, então eu pude escolher qual CFO eu iria ser empossado. Então eu quero trazer esse desafio para você também. Então faça a sua escolha. Procure um método, coloque na cabeça o que você quer. Pense que você não vai mudar só a sua vida. Eu não mudei só a minha vida, porque eu já não era mais sozinho. Eu mudei a minha vida, eu mudei a vida da minha família, eu mudei a vida da minha esposa e digo mais, eu mudei uma geração. Porque de mim, eu creio que muitas pessoas terão a oportunidade de estudar, de ser alguém, de ter condições de pagar uma escola para o filho. Eu nunca estudei num colégio particular, meu filho estuda num dos melhores colégios aqui em Brasília hoje. Então, com certeza, o filho dos meus filhos também seguirão nesse caminho, porque a minha filha tem uma boa educação. Então, você não vai mudar só a sua vida, você vai mudar uma geração de pessoas. E eu te desafio a buscar um método eficiente, a buscar pessoas que estejam com o mesmo objetivo que você e a buscar pessoas que estejam dispostas a ajudar você, seja elaborando um plano de estudo, seja te cobrando, seja trazendo material para você poder estudar. E é isso que eu trago para você no dia de hoje. Então agora eu quero fazer um desafio para você. Conta aqui nos comentários qual o maior desafio que você tem encontrado para estudar para esse concurso tão importante. Esse concurso que, como eu falei, pode mudar a sua vida. Então escreve aqui nos comentários qual é o teu maior desafio, quem sabe eu possa te ajudar também. E mais, busque um método para você poder estudar. Busque um método que já seja aprovado, um método já efetivo, que já tenha em outras circunstâncias aprovações. Então busque isso, faça a diferença na sua vida e a vida da sua família. E conte comigo para ajudar você durante toda essa jornada. Tamo junto, valeu e até a próxima.